Olá a todos, eu sou a Isabela Granito e eu tô junto com a Maria Luísa Sabion para falarmos um pouco sobre o ceticismo. Para dar início, a gente precisa saber o que é o ceticismo. E ele é um sistema filosófico fundado pelo filósofo grego Piro, que se baseia na afirmação de que o homem não possui a capacidade de atingir a certeza absoluta sobre uma determinada verdade ou conhecimento. E a gente pode se afirmar que o ceticismo defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, mantém sempre uma postura neutra em todas as questões, e claro que questiona tudo que lhe é apresentado, como uma verdade. E o que leva uma pessoa a ser uma pessoa cética seria a caracterização dela de ter uma tendência constante de dúvida sobre tudo que lhe é apresentado, também como uma suposta verdade. E a gente pode ver facilmente exemplos dessa escola filosófica no nosso mundo atual. E um grande exemplo seria quando examinamos um objeto, porque tomamos nota apenas de uma de suas dimensões. Ou seja, ao olhar para uma mesa, não conseguimos ter um conhecimento total do que ele é, apenas de um conhecimento em parte de seu ser. E existe também um mito cético bem conhecido sobre a viagem do homem à Lua, que fala que pode ter sido simplesmente um mito criado pela NASA. Uma das maiores conquistas da humanidade pode ter sido uma farsa, e que há muitos indícios que foi uma invenção para os Estados Unidos ganhar poder econômico, já que viviam em constante conflito pela corrida espacial com os outros países. Segundo alguns céticos, há vários indícios disso, como a falta de estrelas no céu, algumas pedras feitas de papel machê, onde em uma especial tinha um C à mostra, duas sombras dos astronautas, sendo que a única fonte de luz é o Sol, e um dos mais irônicos indícios é a bandeira hasteada na Lua, sendo balançada com um grande vento que se faz na Lua. E como não há oxigênio, não tem como esse vento estar acontecendo ali. E um vídeo gravado anos antes por Neil Armstrong pisar em um solo lunar, onde um ator fala a famosa frase: é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas antes dele poder terminar com sua atuação, um erro acontece, o cenário desmorona e é revelada a farsa. Enfim, fica a dúvida, não é mesmo? Depois dessa fala da Isabela, deixo vocês com uma dúvida aí. Será que a ida do homem à Lua foi só um grande teatro feito pelos Estados Unidos ou ela de fato aconteceu? Deixo vocês pensando sobre isso e vamos falar agora sobre um pouco mais sobre o ceticismo. O ceticismo é algo muito importante pela filosofia, pois ela só existe graças a ele. Já que se não existisse dúvida, ninguém questionaria nada e aceitaríamos toda a verdade que nos forem impostas e nunca pensaríamos em algo além do que sabemos. O conhecimento se origina através dos diálogos acarretados pelas dúvidas e perguntas. O ceticismo diz que não devemos nunca assumir algo como uma verdade absoluta e a defendermos com unhas e dentes, e sempre assumir que há uma possibilidade de estarmos errados. Somente dessa forma poderíamos alcançar a felicidade absoluta. Uma das formas em que o ceticismo pode contribuir em nossa sociedade contemporânea seria nos abstermos de julgar tantas crenças dos outros, pois não tem como termos certeza de qual crença está certa. E mesmo que tivesse uma forma de descobrir a verdade absoluta sobre isso, levaria um longo tempo, um tempo que a gente não tem, a gente não vive o suficiente para isso. Dessa forma, devemos aprender com os céticos e não julgarmos as escolhas de crença das pessoas e não tomarmos partidos em disputas irracionais para ver quem está certo. Essas disputas não nos levariam a lugar algum. Deveríamos aprender a suspender o nosso julgamento. A filosofia insiste que toda ação deve ser orientada pela razão, assim como o ceticismo nos orienta a rejeitarmos qualquer afirmação que é considerada verdadeira sem que haja uma confirmação. Temos como exemplo disso a situação em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala que desinfetante pode tratar o Covid-19. Se acreditássemos que o que ele diz é uma verdade absoluta, sem qualquer confirmação de que ele estava certo, o desinfetante era realmente eficaz no tratamento do Covid, e não nos questionássemos sobre a verdade na fala dele, muitas pessoas teriam morrido pela falsa alegação. Agora eu vou ler para vocês um trecho da tese de Simone de Magalhães Vieira. Nesse trecho, ela está falando sobre
Exercícios filosóficos. A vida filosófica supõe a decisão humana de buscar a sabedoria divina como referência às coisas humanas, busca que se efetiva pela prática regular dos exercícios espirituais no sentido de fazer com que o eu vá de um estado parcial, partidarista e egocêntrico e egoísta para alcançar um nível de um eu superior que vê todas as coisas segundo a perspectiva da universalidade e da totalidade, que toma consciência de si mesmo como parte do cosmos, que abraça então a totalidade das coisas. No estado de consciência de si, a alma experimenta serenidade e tranquilidade em relação às coisas que a circundam, pois, ao reter a verdade sobre seu raio de ação, compreende e aceita que algumas coisas dependem dela e outras não, tornando desnecessárias certas preocupações. O exercício espiritual é uma prática voluntária pessoal destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. Creio que talvez com esse exercício seja mais fácil aceitar que, em meio a essa pandemia, muitas coisas não dependem da gente e está fora do nosso alcance e controle.